Dunkirk, o mais novo filme do diretor Christopher Nolan, chegou nesta quinta-feira nos cinemas aqui no Brasil. E nós do Arena Nerd já assistimos, mas e aí? O filme é bom? We shall fight on the landing ground. We shall never surrender. We shall never surrender. We shall never surrender. Dunkirk conta a história da Operação Dínamo, uma operação que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando o exército dos ingleses e dos franceses ficaram encurralados em uma praia, na cidade de Dunkerque, na França, pelos nazistas. E o único caminho que aquele exército tinha para fugir, aquelas 400 mil pessoas que estavam ali na praia, era o mar, o Canal da Mancha, que do outro lado ficava a Inglaterra. O problema é que só existia um caminho, só o mole ali, que era pequeno, pouco espaço ali para o navio poder chegar, pegar as pessoas ali para depois ir para a Inglaterra. E como eram 400 mil pessoas, não dava para todo mundo ficar ali naquele espaço, porque todos os destroyers que estavam ali no mar não podiam chegar na praia rasa, porque senão iam acabar encalhando. Então o único caminho que eles tinham era por aquele mole ali. Aí, para resolver isso, o governo inglês acabou convocando todos os navios, todas as embarcações, pequenas embarcações, os pescadores, iates aí para passear no final de semana, todos os barcos possíveis para ir cruzar o Canal da Mancha e ir até a praia de Dunkirk para poder resgatar esse pessoal, resgatar o exército. Então essa é a premissa do filme. Mas e aí, Ômega? O filme é bom? Puta que pariu, que filme foda! Pra mim, por enquanto, até agora, o melhor filme do ano. Você que tá assistindo aí, que acompanha o canal sempre, já deve saber que a gente aqui no canal é fã do Christopher Nolan, A gente chegou até a fazer um vídeo que vai estar aparecendo aqui sobre, toda a carreira do Christopher Nolan e um pouco da expectativa que a gente tava, pra esse filme, pro Dunkirk. A gente apresentou, todas as principais características do Nolan na direção, o que ele faz de melhor, e praticamente todas essas características que a gente citou estão presentes nesse filme. Eu diria que para muitos aí esse filme vai ser considerado o melhor do Nolan até hoje. Mas tá, vamos lá explicar o porquê o filme é bom. Começando pelo roteiro. O roteiro do filme é muito bem escrito, muito bem montado, direcionado. Você praticamente não tem fala no filme, mas mesmo assim você consegue entender toda a história, tudo que está acontecendo, todo o sofrimento daqueles soldados, a maneira que eles conseguem se comunicar só com um olhar, só com um gesto. E com isso a gente parte para outra coisa que é boa, que é a direção do filme. O Christopher Nolan sabe bem o que ele quer fazer, então ele conseguiu ter o controle de tudo. Como ele é produtor, ele é roteirista, ele é diretor, ele cuida de cada detalhe do filme. E a parceria dele com o Hans Zimmer, que a gente também chegou a citar nesse vídeo, que eles sempre fazem filmes junto. O Hans Zimmer é o cara que faz a trilha sonora do filme, e a trilha sonora do filme é uma parte essencial para você sentir toda a atenção, toda aquela agonia que está acontecendo ali no filme. E todos esses momentos que eu falei que quase não tem fala, a música está sempre presente e com uma batida forte, uma música mais tensa. Um elemento bem característico do Christopher Nolan, que ele coloca em praticamente todos os filmes dele, são as diversas timelines para contar a mesma história. Em Dunkirk isso é presente, e isso é feito de uma maneira bem legal. Ele não entrega essas diversas timelines logo de cara. Você assiste um pouco do filme e você começa, mas tá de dia aqui, tá de noite aqui, o que será que tá acontecendo? Aí você percebe que ele tá contando a mesma história em vários pontos de vista diferentes. No começo do filme eles já apresentam 3 elementos básicos do filme, que é o mole, o mar e o ar. Através desses 3 elementos ele conta a história. O mole, como eu falei, ficam todos os soldados ali prontos para embarcar nos navios, só que toda hora que eles embarcam, o navio afunda, sabe? Sempre tem algum problema ali que impede eles de conseguir sair de lá, e com isso a gente tem algumas cenas muito tensas, porque tá todo aquele pessoal ali na praia esperando os navios ou aviões vir buscar eles, e de repente eles ouvem lá de longe um barulho de um avião vindo. Eles acabam vendo que é um avião inimigo e eles não têm para onde correr, e o avião vai vir e jogar bomba em cima deles. Eles não têm o que fazer, eles acabam só se encolhendo de medo. É bem foda essa cena, porque você fica imaginando que isso aconteceu de verdade, e o Christopher Nolan conseguiu dar uma cara de realidade pro filme. É bem tenso. Toda hora que você ouvia barulho de avião lá, já batia o desespero na galera ali. E aí a gente tem a história do
do mar que é contada principalmente do ponto de vista de um cara que saiu lá da Inglaterra com o seu barco, né, o barco pessoal, o seu iatezinho pequeno, para ir lá buscar os soldados lá em Dunkerque, na França, e aí ele é colocado do ponto de vista dos civis, né, que estavam ali para ajudar, que foram convocados, né, para ajudar o exército. E a gente tem a história contada pelo ar, que são 3 aviões do exército britânico lá, que também estão lá para ajudar, e que em um desses aviões a gente tem o Tom Hardy, né, pilotando. E essas cenas foram muito bem dirigidas também, porque como a gente falou, né, que o Christopher Nolan sempre tenta dar o ar de realidade para as coisas que ele faz. Você vê que as batalhas aéreas não são tão simples como a gente costuma ver em vários filmes aí, onde passa um avião para lá, um atira e derruba e acabou. Umas coisas meio de videogame, assim, sabe? Ali você vê que existe todo um trabalho, um cálculo de combustível, um trabalho de equipe, como eles estão em 3, aparecem aviões inimigos, que eles têm que fazer um movimento certo, o inimigo tá seguindo o avião da frente, fala, ó, leva ele pra esquerda que ele vai entrar na minha mira e eu consigo atirar, e eles atiram várias vezes e erram. É uma coisa bem detalhada a batalha, assim, é emocionante, né? Porque o som é outra coisa bem forte nesse filme. Se você puder assistir num filme que tenha uma qualidade sonora grande, no IMAX, num UCI X Plus, essas salas de cinema, né, que tem um som bem bacana, porque, como eu falei que o filme quase não tem fala, além da trilha sonora, todos os efeitos sonoros também ajudam a dar realidade nas coisas. Como eu falei, os tiros, eles são bem secos, sabe? Aquele barulho que até você se assusta às vezes, porque tá tudo meio quieto, de repente, pá, dá um tiro. Você fica meio perdido como os soldados realmente estão ali. E nas batalhas aéreas, isso é bem forte também e é bem legal. Todas as atuações do filme estão bem bacanas. Não existe nenhum personagem que seja principal ali, né? Porque acho que o principal é a situação, sabe? A operação em si é o foco principal do filme. A cinematografia do filme tá muito bem. A fotografia, né? Aquele tom um pouco mais azulado, uma fotografia meio, parece que tá no inverno ali, sabe? Apesar de não estar nevando nem nada assim, mas ele passa um frio, um vento, né? Toda hora presente ali, né? Que dá aquele clima um pouco mais de tristeza, sabe? No filme. E a fotografia é legal também nessa batalha aérea, porque como são bem poucos aviões presentes, né? Não é 50 para cada lado, são 3 de um lado, às vezes é um de um lado e um do outro, só uma perseguição. Você vê só o mar, o avião e o céu. Aí um atira e sai uma fumaça, os ângulos que eles usam, a maneira que é filmado, é muito bonito, é bem legal. Mas apesar de Dunkirk ser um ótimo filme, um excelente filme, talvez o melhor filme do ano, eu acredito que ele não é para todo mundo. Eu não sei se todo mundo vai conseguir acompanhar aquele clima, como eu falei, né, praticamente sem fala e tal. Então isso pode acabar incomodando alguém. Quando a pessoa tem uma expectativa num filme de guerra que tenha muita explosão, muito tiroteio, muita batalha, né, dos inimigos ali não existe uma batalha. É só o exército tentando fugir e o resto bombardeando. É só isso. É quase um massacre de um exército em cima de outro. Não tem um confronto tirando a parte aérea. Então se você espera um filme de guerra que tenha um pouco mais de ação, Dunkirk não é pra você. Dunkirk, ele tá lá pra contar a história da operação. E tanto é focado só naquilo que uma das características do Nolan é ele parar pra explicar tudo que tá acontecendo ali, né? Que isso acaba incomodando muita gente ali, achando que ele acaba perdendo tempo com isso e até subestimando um pouco a inteligência, né, do espectador. Mas não acontece muito isso, né, em Dunkirk mesmo, porque não tem muito o que explicar. Parece um letreiro ali no começo que explica a situação, que o exército está encurralado, e é isso. A gente já começa com o personagem já chegando na praia, e você vê que ele quer sair dali, mas você ainda não sabe bem o que está acontecendo, e no decorrer do filme, você vai entendendo todos os detalhes de uma conversa ou outra ali de um general com um soldado, com alguma coisa que eles vão explicando alguns elementos, mas ele não para explicar, como é comum nos filmes do Nolan. Ele não tenta criar um arco, sei lá, um romance que vai mostrar que aquele soldado que tá ali, ele está sofrendo, ele tem uma família do outro lado, sabe? Tentar romantizar a história, que é bastante comum, né, em filmes de guerra. Não tem nada disso. Todos os personagens, eles não são desenvolvidos a ponto de criar um background para eles sobre tudo que tá acontecendo. É só ali a situação daquele cara tentando fugir. É só isso que ele conta. E ele conta isso de uma maneira muito legal. Como eu falei, né, de diversas timelines que ele conta, ele poderia ser só, tipo assim, só porque o Nolan sempre quer fazer diversas timelines,
timelines, mas essas timelines diferentes fazem você entender melhor o filme. Como tem, por exemplo, numa cena lá que tem um barco afundando, aí o cara tá passando de navio, ele olha, ele vê o barco afundando, uns soldados pulando no mar, enquanto ele tá numa batalha contra um outro avião. Então ele tá focado na ação daquela batalha aérea ali. Depois a gente vê o que aconteceu com aquela embarcação, o porquê que ela afundou, por que aqueles soldados estão se jogando no mar e tal, e aí a gente entende o que está acontecendo lá. Se ele fosse ficar contando em tempo real, digamos assim, o que está acontecendo ali, o que está acontecendo aqui, umas histórias de cada um são importantes, são detalhadas, talvez você fosse ficar um pouco perdido, vai para lá e vai para cá, você ficaria sem entender detalhadamente o que está acontecendo. Como ele separa tudo isso, é legal a maneira que ele monta o filme, porque a gente consegue ter toda essa tensão, essa sensação de que está acontecendo em uma timeline, depois a gente vê aquela mesma cena de um outro ponto de vista para você ver que tem outras pessoas sofrendo ali também. Com certeza Dunkirk vai ser indicado a muitas categorias no Oscar, efeitos sonoros, edição de som, todas essas partes técnicas aí, ele com certeza vai ser indicado. Melhor direção, melhor filme, melhor roteiro, enfim, tem tudo para ser o grande filme do ano. Lógico, quando chega, né, perto do Oscar aí, sempre tem, né, outros filmes sendo lançados que são indicados, a gente nem viu ainda, né, qual é do filme, mas por enquanto eu acredito que não tenha nenhum filme para bater Dunkirk. Se você já assistiu Dunkirk, deixa aí nos comentários e diz o que você achou do filme, se você concorda com o que a gente falou aqui ou não, e se você ainda não assistiu, qual é a sua expectativa? Vai lá, assista depois, volta aqui e diz o que você achou do filme. Eu fico por aqui e volto a qualquer momento com mais um Arena Filmes. Valeu!